Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a um novo vídeo do canal. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês quanto a gente investiu e estamos investindo aí na nossa rede FTTH. Vou passar os custos para você ter uma noção aí de um custo de rede de fibra na prática. Então vou mostrar aí para vocês os detalhes da rede, né, que está englobando aí esses custos. Vou passar os custos com projeto, ferragens, cabeamento, caixas, passivos, custos com equipamento, lançamento dessa rede. Depois vamos resumir esses custos, passar mais detalhes e vou falar como que a gente está pagando por esses custos, para você ter uma ideia também de como você pode estar tirando a sua rede FTTH do papel aí. Beleza, vamos lá, detalhes da rede aí então. Eu já gravei um vídeo aqui no canal explicando a nossa rede aqui, nosso projeto, então eu recomendo que você assista esse vídeo para poder entender por que a rede foi feita dessa forma, né? Mas eu vou explanar aqui, vou passar um pouquinho o funcionamento da nossa rede. Então é uma rede de 2 km aí de fibra, são 16 caixas CTO de 8 portas, poderia ser 16 portas, a gente optou por 8, por uma economia no projeto e porque já tem muitos provedores na região que a gente vai atender, então não adiantaria colocar a caixa de 16 portas ali, que ia ficar inútil no nosso cenário. E outro motivo é que no começo do projeto a gente estava pensando em trabalhar com EPON, e depois a gente mudou para GPON, ok? A gente vai usar aí 2 portas PON, né? E a ULT que a gente vai usar tem 8 portas, então a gente vai ter 6 portas livres aí para uso futuro. A gente vai atender aí um total, a nossa rede de 128 clientes, né? 64 clientes por porta, sendo que se a gente trocasse as caixas ali, né? Como falei, né? Se a gente trocasse, na verdade não é nem a caixa, né? Se a gente trocasse me falhou agora a memória, o splitter, né? De 1 para 8 para 1 para 16, a gente dobraria essa capacidade, né? Então seria aí, poderia atender até 256 clientes trocando os splitters, né? Aqui tá a caixa, mas apenas os splitters aí. A gente está trabalhando com a fibra de 6FO, a gente está usando 2 pelos dela aí e a gente vai ter 4 pelos livre nessa fibra, também para uso futuro aí, futuras expansões. A gente tem a possibilidade de upgrade aí para colocar mais 512 clientes, né? Contando apenas a fibra, né? Então contando esses 4 pelos livre aí, a gente poderia colocar muito mais clientes aí nessa rede, né? Na verdade, a gente poderia atingir aí mais 512 clientes, considerando aí 128 clientes por porta, né? Colocando mais 128 clientes em cada uma dessas portas aí. Então a gente teria uma rede aí, contando a fibra, de mais ou menos 700 e poucos clientes, né? E aí a gente, com essa fibra livre aí, né, com esses pelos livres, a gente poderia, por exemplo, atender algum condomínio que já está na nossa, já está no caminho da nossa fibra, e a partir dali, da caixa de emenda, por exemplo, a gente poderia levar até esse condomínio e splitar lá dentro desse condomínio para atender esses outros clientes, né? Isso é uma possibilidade da rede, né? E lógico que o nosso perfil aqui de cliente é empresarial, então a gente não vai fazer isso, pelo menos inicialmente, mas seria uma possibilidade aí que você poderia ter, né? Para você entender que um custo de um projeto, né? Você tem que levar várias variáveis aí em consideração. E às vezes você olha assim, pô, gastou tanto, mas está atendendo pouco cliente. Tudo depende do cenário, do que você quer atingir ali, mas essa rede que a gente está montando teria todas essas possibilidades de ampliação aí. Então vamos lá, qual foi o custo do nosso projeto FTTH, né? Também tem aí um vídeo do projeto aí no canal. Então é um projeto de 2 km, né? Então a gente fez tanto o projeto FTTH, que mostra ali, né, determina onde vai ficar as caixas, né, enfim, todos os detalhes da fibra, do atendimento, etc. E também o projeto mecânico, né, que é aquele projeto que é inclusive esse que está na imagem aí, que é enviado para a concessionária de energia para aprovação. Nosso projeto já está aprovado aí, certinho. A gente gastou R$ 1.500 aí para fazer esse projeto, né, de 2 km, saindo aí cerca de 75 centavos por metro. Lembrando que todos os valores que eu apresentar aqui para vocês, pessoal, são valores que podem ter alteração aí, né? Então hoje está um valor, amanhã está outro, você pode achar alguém que faz mais barato de outra forma, né? Não tem um jeito 100% certo de fazer algo, né? Você pode tomar outro caminho e chegar no final das contas no mesmo lugar. Aqui a gente está seguindo aí todas as normas certinho, o primeiro projeto que a gente está fazendo. A gente fez aí esse projeto aí com a Progetec aí, beleza? Aí custos das ferragens, né? Então foi passado para a gente essa lista de ferragens pela própria Progetec e a gente está seguindo a risca aí, comprando todas essas ferragens. Muita gente pode falar, ah, mas dá para você economizar fazendo assim, você não precisa usar isso,
você pode economizar tanto, né? Você não precisa pôr cordoalha, você não precisa fazer isso, aquilo. Como falei, a gente quer seguir o projeto à risca e executar ele para ficar realmente um padrão, um modelo e evitar problemas aí no futuro, seja com a concessionária ou com qualquer outra coisa. Então, tá aí a lista, né, de materiais que foi usado nesse nosso projeto aí de 2km, que vocês podem conferir o trajeto dele e entender porque o uso de cada uma dessas coisas lá no nosso vídeo sobre o projeto. Então, o nosso custo de ferragem aí ficou R$ 2.500, contando todos esses materiais aí da lista. A maioria, aí, 90% dele, a gente comprou na Pematel, né, Pematel Telecom aí, e alguns no Mercado Livre, alguns que a gente não achou aí, né, porque a gente optou, inclusive fala um pouco de fornecedor, né, a gente optou aí pela Pematel, por conta de eles venderem a unidade. Então, como é um projeto que a gente vai fazer e não sabe quando vai ter uma expansão, ou se vai ter uma expansão aí, pelo menos nos próximos 2 anos a gente não está mirando isso. Então, se a gente comprasse em outros fornecedores, às vezes ia pagar um pouco mais barato, só que a gente ia comprar uma quantidade muito alta. E aí, comprar uma quantidade alta ia ficar aqui parado um material sem uso. Agora, para quem está sempre fazendo a rede, aí compensa já você comprar na quantidade, né? Porque daí você não vai ter desperdício desse material, né? E só voltando aqui, né? A Projetec aí, tem inclusive uma live aqui no canal que a gente fez com eles. A gente optou por eles porque eles já tinham feito projeto aqui para franquias nossas, né? Então já tinha o projeto aprovado. O pessoal muito 10 lá ajuda e auxilia bastante aí. Então só explicando porque a gente escolheu cada um desses fornecedores. Tem N no mercado, né? Hoje em dia todo mundo está fazendo de tudo um pouco, né? Então quando você vai cotar aí você se depara com um monte de coisa. Mas por exemplo, no caso das ferragens, é onde a gente encontrou praticamente tudo. Sendo que um outro fornecedor tinha que comprar uma quantidade alta e tinha que... E não tinha todos os materiais, daí você tem que comprar um pouco em um pouco em outro, e aqui a gente resolveu o nosso problema. Os nossos custos com cabeamento aí, a gente comprou o cabo da HT-GD aí, comprou uma bobina de 3km, 6FO. Aí você pergunta, mas a rede não é de 2km, por que a fibra é de 3km, né? É porque a gente está seguindo ali 100%, né, um padrão de trabalho, então a fibra ela vai até a caixa de emenda, daquela caixa de emenda ela volta para as caixas de atendimento. Então por isso que tem esse 1 km a mais aí de fibra por causa disso. Aí você fala, mas dá para fazer assim, dá para fazer assado, dá para economizar. É padrão, pessoal. A gente está trabalhando dentro do padrão, como falei, e a gente optou por esse cabo homologado aí, né, que está a descrição completa dele, a SU86FO, bobina aí, de 3km. A gente pagou R$ 4.600, saindo aí R$ 1,54 o metro do cabo, beleza? Aí muita gente também fala assim, você podia ter comprado cabo de 12FO, porque a diferença é pouca, tal, às vezes compensava. Realmente a diferença é pouca, mas existe uma diferença. Então, tudo que você puder economizar, se você vê que não vai ter uso num futuro, mesmo que distante, né? No nosso caso aqui a gente vai estar usando 2 pelos, a gente vai ter 6 mais 4, né? 4 pelos livre. Então, dá para fazer muita coisa ainda com essa mesma fibra. Então, a gente optou por pegar de 6FO mesmo, que era mais do que suficiente para a gente, por um longo período aí de tempo para esse projeto, principalmente que a gente não prevê expansão aí tão logo. A gente comprou lá na Dicomp, esse fornecedor a gente escolheu aí em cima do preço também, ele estava com um preço legal aí, e por aceitar o financiamento que a gente fez de várias partes de materiais que eu vou comentar para vocês lá no final. As caixas, né? Então a gente optou aí por caixas da Nasda, tá aí algumas imagens dela, fotos da caixa aí. Então a gente comprou 16 caixas CTO de 1:8. Mesma questão, mas pô, começava de 16. Na verdade, ela é para padrão para 16, né? Se vocês olhar aqui, a quantidade de fibras que entra, né? Até lá dentro as conexões já são para 16, né? Mas ela vem com um splitter de 1:8. Então a gente economizou ali no splitter, porque realmente a gente já sabe que devido à grande concorrência não adiantava colocar uma caixa de 16 portas, gastar um pouco a mais com essa caixa de 16 portas, porque pela concorrência já vai ser um pouco difícil a gente encher essa com 8. Essa é a realidade, né? Não adianta você, eu vou entrar, não vou fazer um projeto de fibra e vou pegar todos os clientes, bota um monte de caixa, põe e passa em todas as ruas. Então, assista o vídeo lá onde eu explico por que a gente fez o projeto dessa forma, né? E aí tá a descrição completa da caixa, né? É uma caixa para 16, mas acompanha um splitter já montado de 1:8. A gente pagou aí nessas 16 caixas R$ 2.200, saindo aí R$ 137,50 por caixa. Também compramos lá na Dicomp. E vamos aos custos passivos aí, né? Então a gente tem aí caixa de emenda, splitter e DIO, né? Que é para organizar ali a fibra no rack na saída da OLT. A gente optou pela marca Fibra 100,
nesses materiais aí. Então a gente pegou duas caixas CO de 24 FO, né? Então é uma caixa bem grande, né? Muito mais do que a gente precisava. Mas a diferença de preço aqui era muito pouca e trabalhar com uma caixa muito pequena é ruim. Então a gente optou por essa caixa por causa disso, né? Mesmo que a gente não vá usar ali as 24 FO, né? Nossa fibra tem apenas 6. Mas pensando aí na facilidade de manuseio e no uso futuro, essa caixa realmente compensou. Então aí tá o modelo dela, né? A Junior Master aí, saiu R$ 150 cada uma, R$ 300 no total, duas caixas. Um DIO de 12 FO. O DIO a gente comprou aí o dobro do que a gente precisava, né? Até porque também não tem um DIO tão pequeno assim. Ele é já no padrão de hack aí, né? Com 12 FO. Já vem ali com pigtail, com o splitter ali, né? Enfim, e a gente pagou R$ 415 também aí da fibra 100. E só lembrando, né, pessoal, preços aqui variam bastante, né? Variam de estado para o outro, de onde você tá, para onde você vai comprar, de onde foi faturado, do fornecedor, enfim, muita coisa pode mudar, é só para vocês terem uma base aí. E dois splitter de 1 para 8, então um splitter ótico aí de 1 para 8, que é os splitter que vai dentro da caixa CO aí, né? A caixa de emenda. Saiu R$ 66 cada um, R$ 132 no total, totalizando R$ 847 aí nesse nosso custo com passivo. E a gente comprou aí no distribuidor, que a gente já usa há um tempo aí, Route 66, para quem não conhece, aqui em São Paulo, eles têm em outros locais também. Eles, nessa parte assim de passivo, de hack, eles têm um preço muito legal aí. E a gente já compra deles há um tempo, no break, enfim, várias outras coisas ali. Eles têm lá no seu estoque aí. E os custos com nossos equipamentos, né? O principal deles aí que é a OLT, né? A gente optou por OLT da TP-Link e módulos POM também da TP-Link. Ambos aí produtos homologados pela Anatel. A gente não quer ter problema com isso. Então a gente optou pela TP-Link, já trabalhamos com a TP-Link aí na parte de roteadores há muitos anos sem problemas, sem dores de cabeça. E achamos muito interessante o conceito e as vantagens dessa OLT. Inclusive, logo vai sair um vídeo no canal, um review dela muito legal, para mostrar aqui para vocês os testes, o funcionamento, né? Logo vai sair aí em detalhes, mas resumidamente aí, ela é uma OLT GPON, modelo P120108, tem 8 portas GPON, atendendo aí 128 clientes por porta, lembrando que, né, quanto mais clientes por porta você colocar ali também, dependendo da velocidade que você vai entregar, né, você vai ter uma perca ali, não vai conseguir atender a todos. Então no nosso cenário aqui, por isso que a gente manteve também 64 clientes por porta, mesmo sendo o GPON, porque a gente vai entregar velocidades altas, inclusive link dedicado pelo GPON. A gente vai ter aí essa OLT, né, tem 4 portas combo, que são portas gigabit, então você pode entrar tanto com cabo de rede quanto com fibra de 1 GB, então você tem 4 GB aqui para você somar, né? Inicialmente a gente vai trabalhar com essas portas. E ela também tem duas portas XGE aí, né, para módulos SFP+, de 10 GB. Então você também pode entrar o uplink nessas portas aí, que vai abastecer toda a OLT. Então ela tem essa versatilidade aí, né? Ela saiu pra gente R$ 11.000 e a gente comprou aí os módulos POM, modelo PLT 12C+, da TP-Link também, né? Esses módulos SFP POM aí saiu R$ 320 cada um, totalizando 1.280. E a gente comprou ela, encomendou lá na Life Schning, distribuidora aí, parceiraça nossa. A gente compra roteadores deles aí, né? Eles são distribuidores oficiais aí da TP-Link. E daí o pessoal fala, dava para ter começado com GPON e economizar muito, né, no preço da OLT, né? Uma GPON aí você vai pagar R$ 3.500, R$ 4.000, né? Então dá para você ter uma economizada nesse cenário aí, trabalhando com EPON, mas o que ocorre? Nosso projeto já é atendimento de empresa e link dedicado, inclusive. Então a gente já precisa de uma capacidade grande para poder entregar esse link. Então começar com o EPON já ia ser um tiro no pé para a gente. Além disso, como o equipamento foi financiado, aí a gente vai pagar ele com o decorrer dos meses aí. Então valia a pena já investir numa GPON para não ter que trocar depois, né? Que é o que muito acontece. O pessoal começa no EPON, o que é até correto, porque você vai ali usar o investimento que você tem e você vai tocando com o EPON. E em um determinado momento você muda para GPON. Mas se o seu projeto for já bem mais estruturado ou você já tiver a visão ali já de utilizar, de migrar para a GPON logo, é melhor já partir para o GPON. E essa OLT está com um preço muito interessante aí, né? E em breve eu vou detalhar aí nesse vídeo mais detalhes sobre ela. E o outro custo que a gente teve aí foi o roteador, né? A gente comprou o roteador da Microtik, que é a 4011 aí, né? Só depois que eu comprei, eu acho ela um roteador muito interessante, mas descobri que ela tem aí um pequeno problema de aquecimento. Então ela
esquenta muito e chega a travar. Já tive vários relatos aí de clientes, parceiros, franqueados, falando para mim isso. E basicamente você resolve isso com um cooler, né? Então você tem que adaptar um cooler ali ou ter uma sala refrigerada, que por exemplo é o nosso caso aqui. Aí você resolve o problema e pode trabalhar tranquilamente aí com ela. Ela tem aí uma porta SFP mais de 10 GB, então essa porta você pode, por exemplo, entrar o link da internet, né? Ou sair dela para ULT. Então é um equipamento aí inicial, né, para você começar, né? Quando você for atingir a capacidade máxima ali de uma ULT, você vai precisar no mínimo de um microtik que tenha duas ou mais portas de 10 GB, né? Porque se você vai entregar ali 20 GB para ULT, você tem que ter 20 GB de entrada de link. Então vai ser um outro equipamento para rodar essa banda aqui, né? Ele tem 10 portas LAN gigabit aí para começar. Tá ótimo, é um equipamento homologado, tem nota fiscal, isso é importante, né? Muita gente fala, dá para comprar essa ULT lá no Paraguai, dá para você comprar essa microtik também lá no Paraguai, mas fique atento aí, porque você não vai ter nota fiscal para comprovar a homologação, né, que você comprou certinho. Na eventual fiscalização da Anatel, que normalmente é acompanhado pela Polícia Civil aí, eles vão pedir notas do equipamento e você não vai ter. E aí, como você vai provar que aquele equipamento ali não pagou impostos, né? Problemas aí com a receita, ou não é fruto de roubo ou alguma outra coisa assim. Então, equipamentos que têm um valor mais alto aí, evitem comprar sem nota fiscal para não ter esse tipo de problema, né? Ninguém quer perder nada. Pode ocorrer, pode passar antes e não acontecer nada. Vai dar sorte aí que você quer passar, né? Ela suporta aí cerca de 1 GB aí rodando nela, né? E cerca de 500 clientes aí conectados. São estimativas, tá, pessoal? Varia muito do perfil de uso que você vai fazer dela. Então muda muito. Às vezes você fala assim, eu rodo aqui, eu rodo tantos clientes, 300 clientes ela já não aguenta. Tudo depende do perfil de uso, do que está rodando nela, né? Então varia bastante, mas para vocês terem uma base aí. Ela custa aí, saiu pra gente a R$ 1.400. Compramos também lá na Dicomp. Beleza, e os custos de lançamento, né? Esses daqui a gente ainda tá fechando, né? A gente ainda não decidiu qual empresa vai fazer o lançamento pra gente. Mas eu vou passar aqui os custos de uma delas, que foi o que mais detalhou pra gente aqui todos os custos. Sendo que também foram os mais altos, a gente encontrou outros mais baratos, a gente encontrou aí o pessoal que faz lançamento até por 60 centavos ali. Mas vamos aos detalhes. Lançamento de fibra nos postes, então 2 km aí no total, né? Fusão das caixas, são 16 caixas. Fusão das caixas de emenda, 2 caixas de emenda. Fusão do DIO, né? Um DIO. E validação das caixas, daqui é muito importante, né? Às vezes o pessoal monta a rede, sobe a rede para você, mas não valida, né, as caixas, né? Então, o ideal é ter a validação, né? Validar todas as portas estão chegando luz ali, recebendo, enfim, com o equipamento para medição, seja se você já tiver OLT, né? Pelo sinal da OLT, isso é importante. Então vamos aos custos que essa empresa aí, que é a que a gente achou mais profissional, passou, só que ao mesmo tempo foi um dos mais altos. A gente está aí cotando com alguns intermediários, ainda não fechamos nada. Pode ser até que nós fechamos com eles mesmos, estamos avaliando, né? Mas para vocês terem ideia aí, as caixas CTO, né, para fazer as emendas delas ali, eles cobraram aí R$ 145 por caixa, daria um total de R$ 2.320 pelas caixas, já com a validação. As duas emendas das caixas CTO, R$ 220, 110 cada uma, 220 no total. E o lançamento nessa empresa ele cobrou R$ 2,10 o metro, foi o valor aí mais alto que a gente encontrou. 2 km, na verdade não encontrou até mais alto, mas assim, né, dos que a gente cogitou fechar foi um dos mais altos. Para 2 km aí seria 4.200, então daria um total, se a gente fechasse por essa empresa, de 6.740. A gente ainda está avaliando, tem aí empresas cobrando a gente a 1,50 o lançamento, que é uma das que a gente tem tendência a fechar, mas já encontrei aqui pessoal que faz lançamento a 65 centavos o metro. Então você já sabe, né, pessoal, quanto mais barato for, não tem milagre. Se o pessoal cobra barato, alguma coisa a menos eles fazem, né? Ou o serviço é mais ruim, é mal feito, ou o cara faz alguma gambiarra, né? Então tem que ficar atento aí a esses detalhes, mas você acaba encontrando valores menores e até valores maiores, né? Tudo depende da sua região aí. Mas aqui dá para vocês terem uma ideia aí de custo de lançamento. Então vamos ao resumo dos custos, né? Então a gente teve aí o projeto FTTH mecânico R$ 1.500, as ferragens R$ 2.500, o cabo 6FO a R$ 4.600, 3 km, a 16 caixa com splitter de 1 para 8 R$ 2.200, os passivos 847, a ULT GPON mais os módulos. Na verdade aqui está faltando o preço dos módulos. Acabei de verificar aqui, né? Porque foi R$ 11.000 só da OLT. Aí os módulos foram 300 e eu vou até dar uma voltada lá para conferir.
mas tem mais um incremento ali. A RB 4011 foi R$ 1.400, o lançamento da fibra, que está um dos mais altos aí, que a gente está revendo, ficou em 6.740. Totalizando 30.787 mais os módulos, né? Mais os módulos. Eu não lembro agora, mas era 320, se eu não me engano. Então vamos fazer uma conta aqui de padaria. 320, a gente comprou 4 módulos, né? Eu acho que nem comentei. A gente não comprou todos os módulos porque a gente não vai usar todos os módulos. A gente vai usar 2 hoje. Vamos deixar aqui 2 de reserva para teste, para alguma ampliação futura aí, ou algum, sei lá, algum possível problema que a gente tenha. A gente tem ali um módulo reserva. Então nesse valor ali de 30.787 falta mais 6.280. Então vai para 32.067. Beleza? Só para deixar aí certinho. Então, essa rede aí, né, a gente fez ela uma rede para 128 clientes. Como comentei, dava para fazer um upgrade apenas trocando as caixas para 256 clientes. E até nesse mesmo trajeto de 2 km, a gente poderia colocar mais caixas, né? Então você poderia aumentar ali o número de caixas e atender mais clientes. Então, considerando as portas da OLT, a gente atingiria 1.024 clientes. E considerando aí somente as fibras, né? Se você colocasse 128 clientes por porta, né? Em cada FO, em cada pelo ali, você teria 768 clientes. Lógico que conforme você fosse aumentando, ia encarecendo seu custo aqui, né? Com caixa, né? O cabo, se fosse o mesmo trajeto, não. Né? Alguma coisa ali ia encarecer. Mas varia muito, tá? Projeto, uns pode ficar mais barato, falar, posso fazer assim, posso economizar assado, assim. Então não tem uma receita de bolo, né? Aliás, até tem uma receita de bolo, né? Mas uma receita de bolo pode ser muito para você, pode ser pouco para mim. Então varia do que você quer no final. Beleza? Então esses foram os custos, né? Vou detalhar aí, né? Alguns custos que não foram contabilizados para quem está querendo aí iniciar um provedor FTTH. Alguns custos que não foram contabilizados aqui que eu não passei. Por exemplo, configuração dos equipamentos. Então, para configurar todos esses equipamentos, OLT, microtik, sistema, etc., tem um custo para isso. O rack para condicionar todos esses equipamentos também tem um custo. No break, para manter esses equipamentos ligados, também tem um custo, e até alto, na verdade. No break, bateria. Custo com switch. Então, provavelmente você vai precisar ali de um switch, dependendo dos equipamentos que você for ligar. No nosso caso aqui, por exemplo, que tem vários equipamentos que necessitamos. Um roteador de borda, porque a gente tem aqui a separação do roteador. Então, a gente mostrou ali aquele roteador que a gente comprou para a fibra. Você poderia iniciar com ele, fazer tudo em cima dele. Mas aqui a gente tem a separação, então a gente tem um outro roteador para a borda. A gente tem um servidor que vai fazer aí gerenciamento dessa rede, monitoramento dessa rede, sistema de gestão e muito mais. Então, provavelmente no seu projeto, talvez você tenha que incluir um servidor. E demais custos de um provedor normal. Então, às vezes você tem custo para ativar um link, para chegar com esse link aí no seu POP. Você tem custo com telefonia, você tem custos operacionais diversos aí, né? Cursos com marketing, até esqueci de colocar ali. Enfim, site, muita coisa para divulgação, né? Custo com contabilidade, abrir empresa, né? Custo com sistemas diversos aí, que alguns você vai ter que pagar e muito mais aí. Então, vários custos não foram inclusos aqui. E eu estimo que esses custos adicionais aí, somados, chegam aí até a mais de 20 mil reais, mas vou arredondar aqui para 20 mil reais. Então, configuração, rack, no break, switch, outro roteador, um servidor e todos esses outros custos, você gastaria mais uns 20 mil reais. Então, mais ou menos você gastaria uns 50 mil reais aí num projeto parecido com esse. Né? E o retorno de investimento hoje aí de um provedor FTTH é previsto para 24 meses, tá? Então, o que você gastou ali para montar esse provedor, você vai ter um retorno em até 2 anos. E ainda a gente vai precisar investir numa coisa que muitos se esquecem, né? Porque montar a rede, você vai gastar aí de 30% a 50% do custo total do seu projeto, né? O restante está naquilo que quase ninguém leva em consideração, que é a ativação dos clientes. Ativar cliente fica muito caro. Às vezes fica mais caro do que a rede toda que você montou, o POP e tudo mais. Por quê? Um custo de ativação aí de cliente FTTH está na faixa de 500 reais, mais ou menos, ok? Por quê? Você tem aí cabo drop, você tem aí a ONT ou ONU, roteador Wi-Fi, você tem conector, você tem a mão de obra de instalação, e fora os outros custos de aquisição daquele cliente, né? O marketing que você gastou para conseguir alcançar e contratar, vendedor, etc. Então é estimado aí em 500 reais. Então todo cliente que você ativar na sua rede, você vai ter mais ou menos esse custo. Aí você fala, mas eu posso usar uma ONU aqui, que é 100 reais, aí eu boto um roteadorzinho ali de 70 reais, eu uso um cabo drop aqui mais baratinho,
Mesmo assim, faça as contas aí que você não vai ter um custo muito baixo, né? E também talvez a qualidade deixe a desejar. Mas se você englobar todo o seu custo, tudo que você precisa botar na ponta do lápis, conector, instalação, né? Porque muita gente às vezes fala, não, mas eu vou fazer a instalação, mas isso tem um custo, né? Você está em deslocamento do carro, do seu carro, desgaste do carro, né? Mesmo que você não cobre de você mesmo, você tem que levar em consideração esse custo, porque amanhã ou depois, se a sua empresa for crescendo, você for pagar alguém para fazer a ativação desse cliente, você vai ter um custo para isso. Então, fiquem ligados aí. Então, só para vocês terem uma ideia, para a gente ativar aí os 128 clientes, levando em consideração esse custo de R$ 500, a gente teria aí um investimento adicional de R$ 64.000 na ativação desses 128 clientes. Obviamente, aqui os equipamentos serão homologados, serão em comodata. Então, uma vez você ativou esse cliente, amanhã ou depois ele sai da base, você vai retirar esse equipamento e vai usar no próximo cliente, que daí sim você vai ter um lucro ali, né? Então você tem lucro de duas formas. Se o cliente ele se manter na base, então você instalou ele, ele se manteve na base ali, normalmente o cliente vai te dar lucro se ele ficar na base por 2 anos. Se ele sair com 1 ano ou menos, você já teve prejuízo, mas ainda assim você vai retirar o equipamento e reaproveitar, né? E aí, para vocês terem ideia, se ativar 256 clientes, o dobro você vai ter vai ter um gasto aí, um investimento de R$ 128.000 na ativação desses clientes. Então tem que ser bem planejado os seus planos, tem que ter ali um capital de giro para fazer essa ativação, né? Enfim, então fica a dica aí de custos, beleza? E como que a gente vai pagar, né? Como que estamos pagando, aliás, né? Que a gente já começou a pagar isso já faz um tempo. Todos esses custos, né? Então, alguns deles aí a gente teve crédito direto com os fornecedores. Então, projeto, vários equipamentos ali a gente comprou direto com o fornecedor e pagamos aí, vários já pagamos, outros estamos pagando, né? Fornecedores aí você consegue crédito de 30, 60, 90, alguns até 120 dias aí para pagar. E o principal meio de pagamento nosso é o financiamento. Então eu já apresentei até aqui no canal, é uma empresa aí chamada Finove, que é muito interessante aí o sistema deles, né? Então cerca de 60% do nosso projeto foi financiado pelo Finove aí, onde no Finove você tem aí até 18, né, pagamentos aí para fazer, e os juros varia, ok? Mas o nosso aqui saiu na casa de 2% ao mês, financiado pela Finove. Aí outro dia um colega meu ligou para mim e falou, cara, mas esse juros está muito alto, não sei o que. Eu falei, não, vamos fazer o seguinte, me empresta aí o mesmo dinheiro que eles me emprestaram e eu vou te pagar 2% ao mês, vai? Aí ele falou, não, vai aí, não, aí não sei o que, não sei o que. Então assim, né, tudo é um risco, né, pessoal? Então, empréstimo é um fator de risco, né? Então, quantas pessoas às vezes não pegam, não pagam, e isso vai encarecendo, né? Vai ficando cada vez mais caro para os demais aí. Mas tá aí a opção, né? Eu não ganho nada lá deles para falar, só tenho a agradecer, porque eles facilitaram a gente tirar esse projeto do papel. Se não fosse eles, a gente ia demorar muito mais tempo, porque a gente ia ter que ir comprando aos poucos, e isso ia demorar ainda mais a nossa operação aqui, né? Outra forma de pagar esses custos, né? Obviamente, a gente vai ativar aí, nossa pretensão é ativar de 5 a 10 clientes por mês para pagar todo esse projeto aí, né? Toda essa rede. Isso vai trazer para a gente aí um faturamento de R$ 1.000 a R$ 2.000 por mês, com esses chegando aí, né? De 5 a 10 clientes, porque aqui a gente vai vender, como falei, serviço para empresa, tem um ticket médio maior, tem serviços adicionais, link dedicado, então a gente vai ter uma receita muito maior aí, que em alguns casos vai ultrapassar aí, né? A gente pode fechar um link dedicado aí, que só um cliente já pagaria R$ 2.000 por mês. Então, mas estou estimando aí, mais ou menos, a gente vai ter um acréscimo na receita de 1.000 a 2.000, de acordo com os clientes que a gente colocar na base, né? Lembrando aí que cada cliente que a gente ativar, né, a gente vai ter um custo adicional com aqueles clientes. Então, quando você ativa ali os clientes, né, o ideal é que em 3 meses a instalação deles se pague com a sua própria mensalidade. Assim você tem um capital de giro que você pode fazer com o fornecedor, e aí você vai instalando, dentro de 3 meses você recebe e se paga aquela instalação. Esse seria o cenário perfeito, né? Às vezes pode levar mais 3 meses, varia aí do seu custo de instalação. E a gente também, eu tenho pagado todo esse projeto com fontes externas, né? Fontes que não vêm do provedor, outros serviços, né? Então, meu serviço de consultoria que faço hoje está ajudando no pagamento desse projeto. Serviço de hospedagem de servidores que a gente está lançando em conjunto com essa rede, né? Então, hospedagem de servidores aí e também a franquia, né? Então, todo esse projeto está englobando essas fontes de receita adicionais aí, né? Inclusive, dos principais motivos de eu estar levantando essa rede aqui é por conta da franquia lá da Brasil Wi-Fi, né? Franquia de provedores, para que futuros franqueados possam vir aqui conhecer a rede e vejam na prática aí como que é
ter a sua rede FTTH e também no rádio, né? A gente também tem a rede no rádio aqui, que eu não comentei aqui, né? A gente está focando agora na parte da fibra, mas a gente tem a rede no rádio que já está funcionando e já tem cliente pendurado nela. Beleza? Então esse foi aí todos os detalhes dos cursos. Muita gente pergunta, quer saber, tá aí tirando todas as suas dúvidas e ajudando você que de repente deseja montar aí o seu provedor. Em breve aí, mais no final do ano, lá para novembro, eu vou ter uma nova turma do meu curso, Monte Seu Provedor de Internet, onde agora a gente vai mostrar na prática, né? Nessa turma eu estou regravando aí os vídeos do curso e a gente vai mostrar na prática a montagem de um provedor, vai ser show de bola, não percam. Beleza? Espero que tenham gostado, até o próximo vídeo, valeu!